pensar onde que surgiu o trabalho remoto. É um conceito bastante falado hoje em dia, né, principalmente pós-pandemia, mas ele existe há muito mais tempo do que a gente imagina, né? Ele iniciou lá nos Estados Unidos em 1857, numa companhia de ferrovias, né? Então existia um telégrafo, né? O proprietário dessa empresa ele tinha um telégrafo particular e utilizava para monitorar as obras na sua ferrovia, né? Então a gente pensa, caramba, é muito antigo isso, né? Posteriormente a isso, a gente tem um outro momento da história em que surgiu na Inglaterra, em 1962, uma empresa justamente de desenvolvimento de software fundada por uma mulher, né, que teve aí seu primeiro registro de atividade remota. Claro que o desenvolvimento dessa empresa só se tornou relevante mesmo em 1988, então a gente teve um período muito longo até que se tivesse uma relevância, né? Então, em 88 ela teve mais de 100 mil, mais de 1.100 trabalhadores, né, na sua companhia. Dentro, né, do cenário global, a gente teve uma maior relevância a partir da publicação de um artigo em 74, né, por um cientista da NASA. E aqui no Brasil, olha só quanto tempo depois surgiu o conceito de teletrabalho, só em 2017, mais de 40 anos depois, né, desse meio aí internacional, a gente teve finalmente o trabalho remoto reconhecido como uma forma de trabalho, né? E a gente até hoje tem legislações muito recentes e muito incipientes em relação a isso. Ainda é uma modalidade pouco tratada, né? Digamos assim, legalmente pelo Brasil. Então, somos um país grande com muitas oportunidades, mas com pouco viés, né, de amparo legal para esse trabalho, que é muito recente, né? Então, tem muito o que fazer ainda nessa modalidade, né? A gente tem, inclusive, em 2017, um levantamento feito, né, que poucas empresas, elas tinham, né, essa implantação de trabalho remoto e basicamente todas na área de tecnologia. Não é muito surpreendente porque é uma área que já tem esse histórico de longa data, né? Então, a gente tem esse cenário. Em 2013, em 2023, desculpe, a gente tem um estudo feito, né, com os dois últimos anos de dados que a gente teve levantamento de trabalho remoto, em que antes da pandemia, a cada 15 anos a gente tinha o número de trabalhadores remotos duplicado, né? Então, se tinha 100, a cada 15 anos virava 200 e assim sucessivamente. Após o período pandêmico, a gente teve o equivalente a 30 anos de crescimento. Então, olha só, né, a gente teve um boom realmente do trabalho remoto em função do cenário que a gente enfrentava. E o que a gente vê de tendência hoje? Né? Muitas empresas elas retomaram trabalhos híbridos ou presenciais. A gente observa isso em setores que não são inerentes à tecnologia, então, indústria, serviços, áreas da saúde, né? Serviços que realmente não tem muita opção. A área da saúde mesmo, ela não teve basicamente nenhuma aderência ao serviço remoto, né, ao trabalho remoto, em função da sua natureza. Né? Não existe muito como você fazer uma cirurgia, pelo menos não por enquanto, remotamente. Né? A gente ainda não tem tecnologia suficiente para remotamente ter um robô para fazer a operação. Ainda existe a necessidade de um médico estar na sala para operar esse robô e toda a sua equipe de assistência, enfim, para trazer a execução da cirurgia. Pensando, então, né, em trabalho remoto versus híbrido, o que a gente prefere? Todo mundo prefere remoto. Eu sou fruto da pandemia. Sempre trabalhei presencialmente, inclusive fiz transição de carreira em função da pandemia, né? Eu era da área financeira administrativa, encontrei no cenário pandêmico uma oportunidade de migrar para a área de tecnologia e atuar remotamente. Minha opinião, não troco por nada nessa vida. Para mim, super funcionou. Foi uma coisa assim maravilhosa na minha vida. Minha performance melhorou, tudo melhorou.
né? E aí a gente tem alguns aspectos que eu acho interessante de trazer, né? Então, Estados Unidos, Europa, tem uma flexibilidade maior para aceitar essa modalidade de trabalho. Aqui na América Latina, a gente tem uma mentalidade mais restrita em relação a isso. Até acho interessante depois vocês trazerem como é essa visão aí em Angola, né? O que as empresas pensam. E aí também trago um pouco da visão de Portugal, né? Que eu estava conversando com o Delcio antes da gente iniciar aqui. Portugal também, apesar de estar na Europa, é um país conservador em relação ao trabalho remoto. Muitos profissionais iniciam trabalhando remoto, mas pouco tempo depois eles já solicitam que você trabalhe presencialmente. Eles são bastante apegados ao olho no olho, como a gente diz aqui no Brasil, né? Então, a gente tem aí em torno, né, de 40%, né, da população, né, que trabalha aí remota, sem perspectiva de retorno ao presencial, né? Então, isso é um número bastante interessante e fico feliz que exista essa possibilidade, né? Então, quais são os aspectos que a gente tem, além da cultura, né, que faz com que esses países aqui da América Latina e Portugal, né, não enxerguem, né, essa opção como realmente viável? Eles têm, às vezes, problemas de infraestrutura. A gente sabe que alguns países, principalmente Portugal, não têm uma infraestrutura tecnológica tão avançada quanto a gente imagina. E aqui na América Latina a gente também padece dessa questão, né? Em algumas regiões não existe acesso à internet banda larga com uma velocidade aceitável para que o trabalho remoto seja eficaz, seja factível. As pessoas às vezes também não conseguem ter uma infraestrutura na sua própria casa, né? Então, às vezes tem intermitência de energia elétrica em regiões rurais, por exemplo. Mas, enfim, né? Esse cenário ele pode ser contornado em alguns aspectos, em outros não, né? Então, a gente tem aí uma diferença não só cultural, mas também estrutural. Ah, Acho bom, que trazendo esse cenário, a gente consegue iniciar aí um debate, né? boa, E a visão de vocês em relação a isso foi uma pincelada. Se vocês boa. quiserem complementar, deixo aí aberto para vocês. Certo. Bem, eu acho bem interessante também nós entendemos um pouquinho a questão do presencial em si. Eu não sei se a Elisa, bom, podia explicar um pouquinho qual a tua visão concernente ao trabalho presencial, assim, né? Nesse caso, o que é que tu achas? O que é um trabalho presencial, não é? É, a ideia, por enquanto, é focarmos ainda em aspectos básicos, não é? Mais voltado para a definição, para que com o andar do debate nós irmos em pontos mais específicos. Ok, eu acho que vou de acordo ao que a Thalita disse acerca de que existe determinado tipo de profissão que atualmente passar para o remoto é difícil, tal como quem trabalha em hospitais. Completamente ainda não temos tecnologias suficientes que facilitam isso. E acredito que para esses tipos de profissões ainda existe a necessidade de ter uma interação completamente humana. Remoto é bom, eu sou 100% a favor ao trabalho remoto, mas acredito que existe algum tipo de profissão, existe algum tipo de trabalho que nós, como humanos, né, olhando na questão humana, necessitamos realmente da presença de alguém aí, na qual você possa conversar, na qual você possa falar, na qual você possa interagir. E, de certa forma, ter a presença de uma pessoa aí contigo, acredito que faz-nos sentir-nos bem, se vamos assim dizer. Até o momento, acho que trabalhei da pouca experiência de trabalho que eu tenho, foram sempre presenciais. Né? Agora que consigo ter um pouquinho de experiência de trabalho remoto, e claro, remoto é 100% melhor, porque a pessoa tem mais tempo de estar com a família, de certa forma, tem mais tempo de tentar fazer outras coisas, e mesmo a questão de produtividade, nós podemos acrescentar, dependendo de quão organizado você consegue ser. Né, de quão organizado você consegue organizar a tua agenda, ok, de manhã eu acordo, vou fazer isso, vou fazer aquilo e etc. Mas o presencial, acredito eu que uma das
vantagens que nós temos a nível de trabalho presencial é mesmo a interação humana. Semanas atrás, eu e a minha equipa fizemos um pequeno survey, né, um pequeno questionário, e estávamos a tentar entender, para as pessoas que trabalham remoto, quais são as dificuldades que as pessoas têm. E por incrível que pareça, muita gente disse que trabalhando remoto eu me sinto um pouquinho sozinho, porque compreende, se você está trabalhando na tua casa, no teu quarto, no teu mini escritório, e você não tem nenhum colega aí para, ok, vou tirar 5 minutos para o café, você vai aí no café e encontras o colega e podes conversar com ele acerca de alguma coisa relacionada ao trabalho, ou talvez alguma coisa relacionada à tua vida pessoal, ou algo sobre as notícias e etc. Então, acredito que o trabalho presencial dá-nos essa sensação de humanidade, de que estou no meio com pessoas, tá a ver? Não é só trabalho, mas assim como eu interajo com os outros ao meu redor. O remoto, infelizmente, não nos traz isso, mas, claro, existe sempre maneira de você conseguir agendar o teu tempo e talvez ir trabalhar num café, no qual podes conseguir ver pessoas e interagir com eles de certa forma, ou talvez tirar pequenos intervalos de minuto por minuto e sair do quarto, do office e conversar com alguém. Então, essa é mais a minha visão geral sobre o trabalho presencial. De que, ok, é bom porque temos a interação humana, praticamente. Eu não consigo ouvir o Delcio. E eu também não. Eu também não. Desculpa, eu estava aqui no mute, isso sempre acontece no trabalho remoto. Bom, Amaro, concernente a tua experiência, a tua visão, um pouquinho mais acerca do trabalho presencial. Eu sei que o Amaro já trabalhou bastante presencial, não é? Já temos essa interação. Gostaria que explicasse um pouquinho, né? O que é que tu achas do trabalho presencial? Certo. O trabalho presencial, conforme já foi definido, é aquele em que a atividade é desenvolvida em um local específico, geralmente definido ou fornecido pelo empregador. Ou seja, eu terei que sair da minha casa para as instalações da empresa para desenvolver as minhas atividades. A análise deste trabalho, acredito que pode ser vista em duas perspectivas. Uma na visão do trabalhador e outra na visão do empregador. Como trabalhador, nós temos vantagens e desvantagens. Que vantagens é que eu vejo do trabalho presencial? É a interação. Se tu precisares de algum suporte, tu tens o colega ao lado que é para dar esse suporte. Muitas vezes no trabalho remoto, precisas de um suporte, tens que fazer uma ligação via Teams, agendar alguma reunião, enquanto é uma questão de pôr um ponto e vírgula num código, que um colega ao lado olha e consegue te dar esse suporte. Então, já no trabalho remoto, tem essas desvantagens, apesar de que eu sou 100% a favor do trabalho remoto também. Certo. E a outra questão, já na visão do empregador, é que tu tens maior controle do pessoal que trabalha consigo. Tu sabes que o colaborador está aí, está presente e vai trabalhar. Apesar de que temos experiência de que estar presente fisicamente não quer dizer trabalhar. Temos experiências em alguns setores em que as pessoas vão para o trabalho e passam por aí 3, 4 horas, mas não produzem exatamente nada. Mas, na visão de muitos empregadores, ter aí o pessoal presencial garante que vão trabalhar e que estão aí. Porque também tivemos experiência de pessoas que tiveram em outros regimes remotos que não apresentaram a responsabilidade necessária. Ao invés de estar conectado a trabalhar, ficaram a desenvolver outras atividades que não dizem respeito ao seu trabalho, prejudicando assim o empregador.
Então, o trabalho presencial tem vantagens e desvantagens. E isso também leva a algumas teorias da administração que foram surgindo ao longo dos anos. Uma delas é a teoria de Elton Mayo, que dizia que a empresa não é simplesmente um lugar de trabalho, mas também de interação humana. Olhava muito para as pessoas e a interação entre elas no trabalho. E tenho experiência de que, durante esses anos em que trabalhei remoto, a interação, os laços que fui criando com os meus colegas de trabalho foi muito mais forte, porque estávamos aí todos os dias, compartilhávamos as atividades do trabalho, mas inevitável, sendo humanos, também vamos partilhar o nosso lado pessoal, vamos interagir, falar sobre a família, trocar conselhos e ideias. Então, essa é a visão que tenho do trabalho presencial. Ajuda-nos a manter e fazer crescer o nosso canal. Não te esqueça de te subscreveres, comentares, gostares e partilhar os nossos vídeos.